Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida comunidade, hoje a igreja se veste branco. A gente está acostumado nesse tempo quaresmal com a cor roxa, porque hoje celebra-se uma solenidade. São José, o esposo da bem-aventurada Virgem Maria e patrono da igreja. É uma celebração importante, significativa. Cantemos, rezamos o Glória, vamos rezar o Creio, 2 leituras, e a cor litúrgica é de festa. José, ele é muito significativo na história também da salvação. Quando ele ouve que Maria está grávida, e ele não era o pai, ele não compreende e abandona. Mas depois, quando ele ouve o anjo em sonhos, ele compreende e assume. É muito interessante essas duas atitudes. Quando a gente ouve a palavra do Senhor, a gente sempre vai compreender o que está acontecendo, o que Deus nos pede. E a nossa adesão à vontade divina será sempre positiva. Portanto, José aqui é modelo de quem escuta. Ele, antes de ser pai adotivo de Jesus, antes de ser esposo da bem-aventurada Virgem Maria, ele é um bom filho. O bom filho é aquele que escuta, ouve. Escuta e ouve Deus. Então, o testemunho de José aqui, ele também nos ilumina. Antes de sermos qualquer coisa na vida dos outros, nós devemos ser em relação a Deus. Por isso que a igreja venera José. Quando ele compreende, ele ouve a palavra de Deus, quando ele compreende esta palavra, ele obedece. Ele diz sim. Normalmente a gente fala do sim de Maria, e não é comum a gente falar do sim de José. José também deu seu sim. E num contexto muito desafiador. Ele assume como seu uma criança que era de Deus. E a gente observa também na vida de pessoas da nossa paróquia, pessoas das nossas famílias, que passam por um dilema semelhante. De ter que assumir uma criança que não gerou biologicamente. Então a paternidade aqui é revelada no seu significado mais profundo. O pai não é só aquele que gera biologicamente, é aquele que cuida, é aquele que acolhe, aquele que ama, aquele que respeita, aquele que interpreta que toda criança é um filho, uma filha de Deus, e que lhe foi confiado também para conduzir em direção ao próprio Deus. Quando José compreende tudo isso e dá o seu sim, ele
assume com responsabilidade esta missão. Diz o autor, diz o evangelista Mateus, que quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Não reclamou, não murmurou, não xingou, não chegou em casa, exigiu explicações de Maria. Pelo contrário, a gente observa José, o justo, o esposo, o pai, que realiza a sua missão no silêncio, na gratuidade. E por isso também a igreja colocou como patrono da própria igreja, aquele que soube cuidar, proteger e conduzir a Virgem Maria e também o próprio Jesus, é capaz também de cuidar, proteger e guiar a igreja, né, em todos os séculos e para sempre. Então agradecemos hoje, né, o testemunho de José, mas ao mesmo tempo pedimos a José que rogue por todos os pais e esposos, que você pai, você esposo, você também filho de Deus e da igreja, possa imitar as virtudes deste homem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.